Aqui o bicho pega, né? No número 5 o bicho sempre pega. Então aqui nós temos uma carta que Crowley chamou de contenda. Contenda é basicamente uma briga, tá, gente? É uma treta, né? No dia que eu fizer meu tarô e dar nome para as cartas, essa carta não vai chamar contenda, vai chamar treta, né? Acho que é um termo mais moderno. Por quê? Treta? Porque estamos falando de Saturno. Saturno, vocês sabem que é treta, né? Quem entende um pouquinho de astrologia. Então aqui temos água de fogo, ou seja, esse calor do fogo, essa motivação, esse desejo, tudo isso, né? Nossa, se fosse retrógrado, Saturno já era difícil. Toda essa questão do fogo, da sua vontade, do seu desejo, começa a ter interferência do emocional aqui, né? Pô, você começa a pensar melhor em algumas situações, e principalmente que envolvam outras pessoas, e aí começa a entrar em jogo o quê? O orgulho, a vaidade, né? Estamos falando do signo de Leão também, certo cuidado, né? Então a gente começa a ter alguns confrontos, alguns conflitos. Nessa imagem nós temos 5, como diz a Lisa Golba, né? Tem 5 caras vendo qual pau é maior que o outro, né? Basicamente, né? Eles estão ali brigando, cada um para fortalecer o seu próprio ponto de vista. Ninguém aqui parece estar ouvindo o coleguinha do lado. Todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer ouvir. Esse é o ponto principal do 5 de paus. Como diz também a Lisa Golba, eles estão brigando ou estão tentando montar uma estrela de 5 pontas? Qual que é a resposta para essa pergunta? Como vocês devem imaginar, não existe uma única resposta. No Hermético, os bastões formam um pentagrama invertido. Olha que interessante. Eu vou mostrar o Light Spheres também, que é muito, muito simbólico para o 5 de paus. Muito, muito simbólico. Por que não tem uma resposta para essa pergunta? Porque depende da visão do tarólogo. Né? Eles podem estar brigando por brigar, mas eles podem estar com um objetivo em comum. Tá? Então aqui nós temos um confronto de ideias no 5 de paus. Pessoas diferentes começam a pensar de maneiras diferentes e as brigas começam a acontecer. Tá? Briga, já falei o próximo termo aqui, né? Mas é um confronto de ideias. Atenção, nem sempre são pessoas diferentes. Às vezes aqui, ó, é o Renan egóico, é o Renan bonzinho, é o Renan que pensa em si mesmo, é o Renan que pensa na família, é o Renan que pensa no dinheiro. Todo o Renanzinho brigando dentro de mim, tá? Várias vezes, várias e várias vezes o 5 de paus é isso. Pode simbolizar não só um conflito externo, mas uma pessoa confusa. Uma pessoa que não sabe para onde vai, porque ela quer uma coisa, mas quer outra. Quer algo, mas não quer abrir mão de outro. Entendeu? Então, é um confronto de ideias, mas não necessariamente a minha ideia com a ideia da Patrícia, da Mirta, da Isa, do Luiz. Pode ser de uma ideia que eu tenho com outra ideia que eu tenho. Né? Então, esse confronto pode acontecer internamente também. Geralmente, é uma carta que traz a ideia de briga, a energia de disputas, competição. Né? Então, como a Lisa Goba fala, né? Tô vendo qual pau é maior que o outro. É uma competição, cara. Às vezes não é porque assim, eu quero que isso aconteça, é porque eu quero que isso aconteça do meu jeito. Eu quero competir, quero mostrar que a minha ideia é melhor que a sua. É uma disputa mesmo. Como eu falei, começa a entrar o ego na história aqui. Vou dar um exemplo muito, muito claro do 5 de paus para vocês. O casal tá brigando. Por quê? Porque eles querem ficar bem com uma situação específica que aconteceu. Sei lá, um ex da moça apareceu, mandou mensagem para ela, e ela respondeu mais educadamente, só que o cara não gostou. A mulher falou, não, mas eu não tenho culpa porque ele que mandou, mas porque você respondeu, mas olha como eu respondi, não tô dando abertura para ele, e começa uma briga. O que os dois querem? Os dois querem que esse ex desapareça, e os dois querem ficar bem um com o outro sem ciúmes. Só que na cabeça da mulher, ela não precisa se desfazer do cara ou bloquear o cara. Ela pode muito respeitosamente falar, estou namorando, por favor, não me perturbe. Só que pro cara é inaceitável isso. Então os dois têm o mesmo propósito, que é ficar bem. E que esse ex desapareça da vida deles. Mesmíssimo propósito. Só que cada um quer do seu jeito. Ninguém consegue ceder, ninguém consegue ouvir a perspectiva do outro. A gente esquece que a comunicação não é só sobre falar, mas sim sobre falar e ouvir. Então a mulher começa... O que a discussão vira? Nesse caso específico, ela perde o foco de ser como vamos fazer para esse cara sumir das nossas vidas? E começa a ser, você está errado em responder. Não, você está errado em não entender que eu fui educado ao responder. Não, porque você não pode dar margem para ele. Não, mas você não pode excluir as pessoas da minha vida.
e começa a mudar o rumo da conversa, porque o cara só quer provar para ela que ela está sendo errada ao responder o cara. E ela só quer provar para o namorado dela que não, que ela pode conversar com quem ela quiser, desde que ela tenha respeito com o relacionamento. Quem que tá certo, quem que tá errado, eles que vão ter que se decidir, tá? Então, gente, tem milhares de exemplos desses, e inclusive eu falo, 5 de paus é uma carta que saiu muito para mim. Na caixinha de ontem, acho que bateu o recorde. Só dava 5 de paus. Porque tem muitas pessoas com esse tipo de conflito. Né? As pessoas, igual no trabalho, gente. Vamos fazer esse projeto dar certo? Vamos, mas cada um quer pegar um caminho diferente. Então, há essa briga. Nessa perspectiva, conseguimos compreender a ideia de que eles estão tentando montar uma estrela. Estão tentando. Qual que é a estrela desse exemplo que eu dei? Afastar o ex da relação deles. Mas cada um quer montar a sua estrela do seu jeito. Não quer ouvir o outro. Né? Se tivesse bloqueado antes, não tinha briga. Adorei a solução simples da Isa. Ó, gente, então aqui nós temos o quê? Buscar a solução do problema com outras pessoas. Então pode simbolizar não só a briga, pelo prazer de brigar, mas o quê? A ideia do que tipo, cara, não estou dando conta de fazer isso. Preciso conversar com alguém e ter uma perspectiva diferente. Só que a busca dessa perspectiva pode ser um pouquinho difícil. Você pode não compreender, a pessoa pode não te compreender, né? Mas esse debate pode ser muito importante. Olha aqui, pode ser um brainstorming, que é o quê? Jogar ideia para a mesa. Falar, vamos fazer assim, vamos fazer assado tal. E o brainstorming é ótimo, uma ferramenta excelente para que você chegue a uma conclusão, uma decisão, um objetivo. Só que geralmente é um brainstorming caloroso. Que a pessoa começa a falar, não, mas essa ideia, pelo amor de Deus. Aí o cara se sente ofendido. Peraí, por que minha ideia é assim? Não, eu critiquei sua ideia, não critiquei você. Não, mas eu me senti ofendido. E começa a ter, né, desvios do caminho principal, ofensas pessoais. É o que nós falamos. O brainstorming tende a ficar caloroso. Muitas vezes, quando sai 5 de paus como conselho, por exemplo, a gente fala, conversa com a pessoa, dialoga com a pessoa, só que já avisa. Mas eu tô sentindo que vai dar treta. Tô sentindo que você não vai conseguir conversar numa boa, vocês vão acabar se ofendendo, acabar brigando, né? A Isa falou que é um dos piores arcanos, na opinião dela. E eu gosto até do 5 de paus. Porque assim, eu gosto de conversas difíceis. Eu acho que os 5 de espadas eu odeio, de fato. Mas eu acho que conversas difíceis são degraus muito importantes para coisas boas na vida. Relacionamentos bons, sociedades, parcerias boas, né? Precisa ter conversas difíceis, né? Então, olha aqui, ó, a próxima termo que eu coloquei. Limpar a sujeira debaixo do tapete, ou seja, a famosa DR, né? Discutir a relação com alguém. Depende muito da maturidade de cada um, para que esse 5 de paus seja extremamente caloroso e difícil de lidar, cheio de ofensas pessoais, como eu falei, orgulho e ego fazendo parte do rolê todo, ou que as coisas se tornem amenas na medida do possível, né? Mas é uma carta, você pode amar o 5 de paus, você pode odiar o 5 de paus, mas uma coisa, todo mundo tem que concordar, é uma carta extremamente importante para qualquer coisa na vida. Não à toa, depois dela, temos o 6 de paus, que é a vitória. A vitória vem depois disso daqui, gente. Né? Então, nossa, Isa, eu entendo demais você não gostar do 5 de paus, acho que quase ninguém gosta. Mas eu, por incrível que pareça, eu gosto muito da torre também, né? Eu gosto dos arcanos meio esquisitos, mas eu gosto do 5 de paus até assim, sabe? E como eu falei, é uma carta que sai muito para mim. Por que o 5 de paus é melhor que o 5 de espadas, na minha visão? 5 de espadas também fala sobre ego e tal, só que tem muita injustiça no 5 de espadas. Tem muita desonestidade. Aqui eu vejo boas intenções, só vejo muita teimosia. Teimosia, cabeça dura no 5 de paus. Mas a desonestidade, a traição do 5 de espadas, ela machuca muito. Espada, gente, corta, arranca pedaço. Pau não. Pau dá contusão só, passou. Tá? Então essa é a diferença primordial, não só sobre os 2-5, mas sobre toda a história do naipe. 10 espadas, perigosíssimo. 10 de paus, difícil, desafiador, mas ainda dá para passar. Né? Analisando por esse lado, você vai entender bem a diferença do naipe de espadas para o naipe de paus. Ambiente de conflitos. A pessoa pergunta para o tarô, como é que vai ser meu trabalho novo? Meu irmão, te prepara. Vai ter chefe no teu pé, vai ter gente que não vai gostar de você. Vai ser um caos ali, vai ser brigalhada pra caramba, né?
Ou um casamento, né? A pessoa pergunta como é que vai ser o casamento, é pior ainda, né? Buscam o mesmo objetivo, porém por caminhos diferentes, é o que eu falei, né? E a questão toda não é só buscar o mesmo objetivo por caminhos diferentes, mas é a dificuldade em entender o caminho do outro, entender a perspectiva do outro, de ter escuta ativa, de ter empatia, né? A teimosia, que é uma característica que prejudica bastante cinco de paus. Confusão de ideias, como eu falei, a pessoa pode estar com essas cinco ideias aqui dentro dela mesma, né? Na verdade, né? Dificuldade de se comunicar com clareza, mais uma vez, né? Você quer explicar o seu ponto de vista, às vezes seu ponto de vista de fato é o melhor e mais prático, só que não consegue passar isso pro pessoal. Seja porque você tem dificuldade de se expressar, ou porque a pessoa tem dificuldade de ouvir, de entender. Sabe aquela pessoa que você começa a explicar, o cara já desvia o assunto. Ou você está numa discussão pela internet e o cara, ao invés de ler a sua ideia, ele começa a criticar os seus erros de pontuação de português. Pô, dá uma raiva isso, né, cara? Pô, Pasquale.